Quem conhece, quem já ouviu falar em computação em nuvem aqui? Alguém? Alguém? Várias pessoas já ouviram falar em computação em nuvem. O que a gente vai fazer aqui é exatamente mostrar para vocês a solução de gestão de projetos focado na nuvem. Ou seja, você não vai precisar ter um sistema instalado numa máquina, instalado no servidor, para poder se beneficiar, né, de todo um controle, de toda uma gestão. O objetivo é exatamente esse, tá? Bom, falar um pouquinho aqui sobre eu, no caso. O Wellington é um cara tímido, não quis falar nada sobre ele. Eu sou engenheiro eletricista, eu sou formado em 88, já tenho um tempinho de carreira. Sou pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, engenharia de vendas pela IETEC, em gestão de pessoas e excelência em serviços em Orlando, e sou professor convidado lá da Fundação Dom Cabral. Tá? Aqui tem meu LinkedIn, quem quiser depois acessar, meu telefone, meu e-mail também, tá? Tenho uma experiência já bem vasta em sistemas. Eu comecei na parte de engenharia, lá na Jacopoli Engenharia. Alguém já ouviu falar da Jacopoli Engenharia aqui? Tem alguns que conhecem a Jacopoli. Trabalhava em São Paulo, depois vim para Belo Horizonte, depois fui para a EPC, também eu acho que muita gente conhece a EPC aí, né? O pessoal da engenharia com certeza. Montei minha empresa em 96, fazendo desenvolvimento de sistemas. Eu desenvolvi sistema Trabalho na época, sistema para projetos, gestão de obras, na verdade. Obras grandes, obras de mais de $1 bilhão, eram obras bem grandes mesmo, né, bem pesadas. Em 2004 passei a ser o gerente da filial da Software Expert, uma empresa que trabalha com softwares. Hoje a gente continua trabalhando com Software Expert. Em 2007 passei a ser o professor da Dom Cabral. E em 2009 nós montamos a TNX Brasil, que continua esse trabalho que a gente vem fazendo com a Software Expert desde 1999. Tá? Desde aqui que a gente vem trabalhando com a Software Expert, já tem mais de 18 anos. Bom, a TNX, além de trabalhar com a Software Expert, que é uma das empresas que nós representamos, nós trabalhamos também com a ferramenta de uma empresa chamada Progad, uma ferramenta de gestão empresarial, uma ferramenta de gestão da produção, uma empresa chamada EGA, e uma ferramenta de gestão jurídica, que é uma empresa chamada Aurum, né? O nome do software, na verdade, é Temis, a empresa chama Aurum. Todas essas ferramentas que nós trabalhamos, elas podem ser usadas em nuvem, tá? Todas. São ferramentas full web, tá? Todas são full web, rodam em aplicativos móveis, celulares, tablets, tá? E rodam na nuvem, ou seja, a empresa não precisa ter um servidor interno para poder trabalhar com essas ferramentas. Bom, então nossa palestra vai ser sobre gerenciamento de projetos de solução na nuvem. Vou apresentar aqui para vocês alguns benefícios. Nós vamos também mostrar exemplos. Vocês viram aqui a palestra do Duílio há pouco, né, sobre a gestão de projetos de shopping. Nossa especialidade, óbvio, não é shopping. A gente trabalha com projetos de serviço de implantação de softwares. O Wellington vai mostrar exatamente isso aqui para vocês. Como é que a TNX faz a gestão dos projetos dela, obviamente com a nossa ferramenta, né? Poderia ser outra. Vocês verem como é fácil isso rodando no ambiente da nuvem. A TNX, todo o ambiente de TI dela está na nuvem. Nós não temos nada interno, nós não temos servidores internos. Fica tudo na nuvem e funciona muito bem. Né? Então tem uma série de vantagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então essa plataforma na nuvem, ela vai trazer uma série de benefícios, tá, que vocês vão enxergar aqui. Eu quero aproveitar para ressaltar um ponto. Eu estava até olhando aqui essa revista Exame, não sei se alguém chegou a ver esse exame aqui, ó, que tem aqui a Amazônia em Risco. Tá? Ela tem uma reportagem interna aqui sobre gestão e tecnologia. A reportagem está escrita aqui, ó, a salvo da crise. Tá? E é muito interessante que ela fala sobre o investimento das empresas em tecnologia da informação. Tá? E por que elas estão buscando manter esses investimentos em tecnologia da informação?
é buscando produtividade. Tá? Em função da crise, óbvio, as empresas tiveram que buscar uma maior produtividade. Então, só para vocês terem ideia, uma pesquisa feita pela FGV fala aqui que a cada 1% a mais investido em tecnologia, depois de 2 anos, dá um retorno no lucro de 7%. Aumenta o lucro em 7%. Né? É algo bem interessante. Então, às vezes a gente tem uma certa resistência em investir em tecnologia. Às vezes até um certo medo. Muita gente tem medo até de trabalhar no ambiente em nuvem. Né? Medo, o hacker, medo de perder os seus dados, né? Tem uma série de medos. Só que a gente precisa quebrar esses paradigmas, porque o futuro é este. Tá? Bom, então alguns dos nossos benefícios. Primeiro, menor custo. É óbvio, vocês vão entender, isso é muito claro. Quando a gente começar a trabalhar aqui, vocês vão ver rapidamente como você consegue um menor custo trabalhando na plataforma em nuvem. Outro benefício, mobilidade. Eu tenho acesso à informação em qualquer lugar. Eu pego meu celular, se eu quiser saber o que está acontecendo agora na minha empresa ou algum projeto, eu consigo enxergar nesse momento em qualquer lugar que eu estiver. Outro item importante, alta disponibilidade. Eu não tenho aquele risco de ter um servidor interno e dar um problema no meu servidor no domingo, por exemplo. E quem é que vai lá arrumar esse servidor? Quem vai lá colocar esse servidor no ar? Né? Eu consigo, através da plataforma em nuvem, ter um ambiente com segurança e de alta disponibilidade. E outro ponto muito importante é a centralização do suporte. Ou seja, qualquer problema que eu tiver, muito fácil. Eu tenho lá um suporte 24/7, está lá disponível para mim o tempo inteiro. Né? Bom, então, em termos de custo, a empresa vai pagar apenas pelo que ela usa. Né? Ou seja, eu estou precisando de um servidor, estou precisando de um espaço maior, eu vou pagar por esse espaço, vou pagar por isso que eu estou usando. Eu não vou ter que ter algo mais. Se eu precisar crescer, muito fácil, eu mudo meu contrato. Então, a plataforma em nuvem ela te dá uma série de vantagens em relação a isso. Mobilidade, como eu falei para vocês, eu consigo acessar as informações de qualquer local, às vezes acessando apenas o meu celular, o meu tablet. Normalmente, esses sistemas são sistemas leves, não são sistemas pesados. Né? Então, você consegue acessar isso de qualquer lugar. Alta disponibilidade, o serviço da nuvem, né, você tem lá os servidores, normalmente são empresas renomadas no mercado, você tem aí, por exemplo, empresas como a Amazon, né, tem outras empresas que usam o ambiente em nuvem, que fornecem esse ambiente em nuvem, que te garante problemas, né, evitam problemas de indisponibilidade do teu sistema. Então, facilmente eu consigo ter acesso ao meu sistema e não vou ter o risco de ficar sem o meu sistema em algum momento. E o meu suporte também totalmente centralizado. Então, qualquer problema que eu tiver, rapidamente o suporte vai lá resolver. Vai fazer meu backup, né? Vai ter todo um controle de segurança. Vocês viram há pouco tempo atrás, invasão de hackers, né, em vários sistemas e tal. Então, essas empresas elas têm um sistema muito seguro que evita qualquer problema em relação a uma invasão, por exemplo. Né? Vamos dizer assim, diminui bastante o risco de uma invasão. Né? Não é impossível assim, não tem como você evitar totalmente. Né? A gente sempre tem que lembrar dessa história que é igual um carro, né? Você tem um carro, meu carro está garantido, ninguém vai roubar, tem vários dispositivos de segurança. Isso não quer dizer que ninguém vai roubar. Você vai ter uma segurança maior, vai ter vai evitar que alguém possa, por exemplo, fazer alguma coisa no teu carro, ou pelo menos ela vai evitar chegar no seu carro, porque teu carro tem uma proteção. Né? E é o caso aqui, a gente tem uma segurança maior, as pessoas podem tentar invadir, não vão conseguir. Né? Bom, os principais desafios na gestão de projetos na nuvem são esses. Né? Primeiro, gestão das demandas internas e critérios para aprovação de uma solicitação, planejamento do projeto, execução das atividades e gestão do projeto. Então, vocês viram aí
o Duílio falando sobre uma série de passos, né, que tem que ser seguidos. Isso serve para qualquer tipo de projeto, independente de ser um shopping, independente de ser um projeto de serviço, independente de ser uma cirurgia, não importa. Vocês têm uma série de passos que vão ser seguidos, que o sistema também vai seguir, né, obviamente. Então, primeiro, gestão das demandas internas e critérios para aprovação de uma solicitação. Um projeto, ele pode surgir através de uma solicitação interna, né? Alguma área pode solicitar um projeto, por exemplo. Tá? De repente, vamos pegar uma área comercial, ela recebeu uma demanda de um cliente e lá ela faz uma solicitação, né? E essa solicitação ela vai tramitar eletronicamente para chegar na área de projetos, onde vai ser feito todo um trabalho de montagem, de cronograma, etc. Tá? Então aqui é um exemplo no sistema de solicitação de abertura de um projeto. Então, um formuláriozinho simples. Esse formulário é totalmente customizável, né? Onde são preenchidos alguns campos e essa informação é transmitida eletronicamente para uma área que vai ficar responsável por executar uma determinada atividade ali, por exemplo, o planejamento do projeto. Tá? Ah, Sérgio, mas podia mandar um e-mail. Né? Podia. Só que lembra de um detalhe importante. Essa requisição, ela vai ficar anexada ao projeto. Então, lá na frente, no final do projeto, eu vou saber exatamente como é que aquele projeto começou. Eu não tenho que pegar esse e-mail, salvar o e-mail, colocar em algum lugar para poder ter esse controle. Isso fica já nativamente anexo ao meu projeto. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de um processo de solicitação. Você quer falar alguma coisa aí, quero falar. Quando eu estava preparando essa parte da apresentação, a gente faz visitas sistemáticas a cliente, que além de a gente usar o produto internamente, nós temos clientes que usam, vendemos, né, comercializamos esse produto dos clientes. E que eu tenho, nas várias visitas que a gente faz, clientes que eu tenho reparado, né, com as conversas, normalmente o departamento comercial aborda um cliente, conversa com o cliente, oferece o produto para o cliente e, logicamente, vai evoluir esse processo comercial, vai chegar num departamento técnico que vai avaliar os recursos, né, vai ter ali talvez um gerente de projeto, um gerente de TI, e que eu tenho observado nas empresas que, normalmente, os problemas de projeto eles estão anterior ao início do projeto, né? Que foi o que foi abordado aqui. Por falta o quê? De um processo claro de requisição, de análise, um processo de avaliação daquele projeto. Então, quando o Sérgio demonstrou que o formulário, por exemplo, se o shopping tivesse construído um formulário e cada lojista tivesse feito a sua requisição e colocar eu preciso de uma tubulação de gás, eu preciso de uma tomada 220, eu preciso disso, preciso daquilo. Ali ele tivesse apresentado esses requisitos, o gerenciamento de projetos seria bem melhor, seria bem eficiente. Então hoje, quando a gente fala em projeto, normalmente a gente fala para as empresas também do nascimento do projeto, da requisição de projeto, seja ele comercial, um processo comercial. Nós temos clientes como a Comal, por exemplo, que vende projetos, né? E aí ela tem um fluxo comercial, né? E dentro desse fluxo comercial você vai notar ali que tem análises técnicas, tá? Você pode mudar, por favor, Sérgio? É isso, olha, tem a parte de análise técnica que fica bastante clara, né? Para as pessoas que houve análise técnica, aquele formulário ele vai abrigar essa análise técnica e vai chegar para o gerente de projeto já com essa análise técnica, já bem latente ali para ele tomar suas decisões mais assertivamente. É importante lembrar que isso aqui não é apenas um desenho de um processo. Tá? Esse processo é um processo automatizado, ou seja, as etapas vão acontecer e cada etapa dessa tem alguém que vai ficar responsável, um grupo de pessoas que podem ficar responsáveis. Então, por exemplo, quando fala-se aqui de um comitê de avaliação técnico, é um grupo de pessoas que vai fazer essa avaliação e vai registrar a aprovação no sistema. E normalmente esse não é um desenho pronto. A gente senta com o cliente, entende a dificuldade dele
desenha um formulário, desenha o processo dele e automatiza, e depois a gente faz a junção entre o processo e o projeto, o escritório de projeto. E aí você tem o portfólio da empresa, tá? Com já os critérios definidos. E trazendo o quê? O alinhamento com essa estratégia da empresa, né? Ou investimento que a empresa está trazendo ali. Então, isso a gente procura sempre estar ligado ali, por exemplo, ao BSC da empresa. Tá? Tem os planejamentos estratégicos aqui, eu tenho meus investimentos estratégicos, de repente aquele projeto está trazendo ali um retorno ao investimento estratégico da empresa, como o Sérgio falou aqui na questão da reportagem da exame, né? Então, isso valoriza o nosso trabalho aí. Os próprios indicadores do projeto, eles podem alimentar os indicadores da organização, né? Os indicadores estratégicos da organização. Tá? E aí a parte do fluxo, né? Aí ainda a gente está no processo e dentro do fluxo de processo entrou no PMO e ali você tem o start ali do projeto. Tá? Aí se você notar bem, depois, pode dar um clique por favor, Sérgio? Depois dentro do fluxo você tem um projeto ali dentro. E isso acontece também vice-versa. Eu posso ter uma atividade de um projeto, né, que tem um processo de compra, ou tem um processo de liberação ambiental, que o software, que esse processo que a gente desenha, ele vai ficar indo lá no órgão emissor da liberação e vai ficar cobrando. Liberou? Liberou? Liberou. Quando ele liberar, ele te avisa no e-mail e te coloca como atividade. Então, fica cobrando? Sim, é possível integrar. É possível integrar. Hoje... Oi? Prefeituras também? Sim. Sim. Isso ele é um pode serviço. mandar mensagens periódicas cobrando alguma informação. Então, assim, nós temos alguns casos de clientes que fazem integração, a gente está com um projeto do E-Social, assim, né, ele via para o E-Social, traz de volta, e isso é algo que o próprio Estado hoje ele já fornece um web service para ser consumido, né, para você ligar o seu software a ele. Correio faz isso, várias secretarias fazem isso, né? E é algo que traz um ganho muito grande, porque dificilmente você vai deixar uma licença dessa passar batida com o software avisando, tá? Ou para você e para sua equipe. Bem, e aí a gente entra na parte do planejamento, né? Então, quando se fala no planejamento, você vai deixar de ter a solução dentro da sua máquina, né? Um project ali, e ela vai para um ambiente corporativo, ou seja, tem os seus projetos de engenharia, tem os projetos de TI, tem os projetos de inovação da empresa, né? Então todos esses projetos ficam categorizados, cada um com sua característica peculiar. A gente consegue deixar essa comunhão dos projetos no ambiente com as restrições de segurança. Então, as informações do seu projeto, só você vai acessar, se for o caso, a sua equipe, algumas pessoas. A gente consegue restringir, inclusive dentro do projeto, algumas informações. Tipo, às vezes você controla o custo ali, e o custo você controla a hora do recurso. Né? E se alguém consultar o cronograma, vai ver, o cara está ganhando mais que eu. Então, a gente consegue limitar essa informação, né, para algum usuário ou para alguma equipe, alguma área. Então isso privilegia a empresa toda. Né? Então quando a empresa faz o investimento que o Sérgio colocou desse de 1%, né, isso beneficia um setor de projeto, uma TI, né, um setor de inovação. Então é até difícil você mensurar se aquele 7% realmente foi 7%, não for maior ainda, né? Porque às vezes... É importante lembrar que esse tipo de solução é uma solução colaborativa. As pessoas vão estar integradas através do sistema. Então você tem que ter todo o controle de segurança. Tem certas informações, exemplo aqui, o Hélio até chamou a atenção, finanças, que algumas pessoas não podem enxergar, tá? Mas essas informações estão no sistema. E aí, como é que eu vou fazer para bloquear essas informações para aquelas pessoas? Muito simples, ó. Na hora que cadastrar as pessoas que vão participar do projeto, eu posso liberar ou não o acesso a essas informações, tá? Do mesmo jeito, ó, custos, faturamento, tá? Papel funcional, usuário, eu posso bloquear certas informações dentro do sistema.
E uma pergunta que surge, né, quando a gente apresenta isso nas empresas... Não é de 1 milhão, é de 1 milhão não. Não, ainda não. É o seguinte, o pessoal pergunta, ué, mas todo projeto que eu criar eu vou ter que fazer isso? Não, você cria o tipo de projeto, você cria o seu modelo de projeto e depois, toda vez que você startar um projeto naquele tipo, ele herda aquelas características que você já apareceu. São regras que você cria, né? Então aqui, por exemplo, tem os tipos de projeto, né? Esse tipo de projeto você cria, e para cada tipo desse você cria as regras que os projetos vão ser submetidos àquelas regras, para facilitar, né? Não tem que pegar projeto por projeto e fazer toda essa configuração. Pode até fazer, tá? Mas não é obrigado a fazer assim. E aí é o fluxo do gerenciamento de projeto, né? O que acontece é que muitas empresas, o gerente de projeto, ele recebe uma solicitação, tá ali, né? Pode ser uma venda ou pode ser uma solicitação de determinado setor, né? E ele planeja, faz esse planejamento do cronograma e, de repente, esse cronograma vai ser aprovado por alguém, né? Então, o sistema, ele já tem fluxos de aprovação, que você pode construir as pessoas que vão aprovar. A pessoa aprova ou reprova, ele vai tratar isso internamente, né? E depois cai na execução de atividades. Cada atividade ela pode ser verificada por uma pessoa específica. Olha, alguém da minha obra, alguém do meu setor está falando que foi realizado. Eu posso colocar um líder, eu posso colocar uma pessoa determinada para verificar se aquilo ali realmente foi realizado. E aí o cronograma, vocês vão ver lá na frente, ele vai entender que aquilo ali foi realizado só na hora que existe o ok de quem verificou, tá? Para considerar como executado. Então, o Ítalo falou um pouco de transparência de um projeto, onde o cliente vai acompanhar a distância, tudo que está acontecendo, inclusive por imagens, né? Eu posso liberar o cliente fazer o acompanhamento do projeto. Simples, ele entra lá no sistema, ele só vai ver aquele projeto, olha só que interessante. Ele não vai ver o resto não, tá? Ele vai ver somente aquele projeto. E ele vai poder visualizar como está o andamento do projeto dele e as informações que eu quero mostrar. Ou seja, não vai aparecer tudo que tem no projeto, as informações que são pertinentes a ele. O que ele precisa ver não vai apresentar, não vai aparecer. E ele também tem a vantagem de ter a revisão, né? Vou fazer uma revisão, então, como você tem muitos documentos, o controle de revisão, você pode ter o controle de revisão em projetos, né? Fiz um projeto assim, fiz uma revisão do projeto. Tem um cronograma lá, né? A primeira versão do cronograma, teve uma revisão, fiz a segunda, fiz a terceira, todas essas versões, né, que são as baselines, vão ser guardadas pelo sistema. Aí já é o gerenciamento das partes interessadas, que você identifica quais são as partes interessadas no projeto, né, cada uma delas, que foi falado aqui na apresentação anterior, e o sistema passa a automatizar a informação por e-mail. Então, eu estou falando, ó, toda vez que o projeto tiver uma aprovação do projeto, uma reprovação de uma atividade, quem que vai ser informado? Né? E o sistema passa a enviar esses e-mails automaticamente. Ou seja, foi aprovado o cronograma, o Antônio, o José, eles vão ser notificados, saúde. Aí automaticamente o sistema já vai enviar um e-mail para essas pessoas. Você que define o conteúdo do e-mail. Agora o e-mail vai ter esses dizeres, ok? Para um investidor vai ter esse outro conteúdo. Então eu consigo parametrizar essa informação no e-mail e ela fica automatizada a cada evento do projeto. Cada evento que surge, automaticamente essas pessoas são notificadas. E ele cria também um alerta para o executor. Então, a pessoa que vai executar a atividade do projeto, ela pode ser alertada dia antes de chegar o dia de ela executar. Eu posso parametrizar ali há quantos dias, né? Posso notificar tanto ele, né, depois que passa o prazo, que está em atraso, e posso notificar o líder ou uma pessoa específica do projeto. Então eu consigo automatizar essa informação do executante ali, da tarefa. Vocês estão percebendo quanto a gente ganha em produtividade com isso? Depois que eu parametrizei,
eu não preciso me preocupar mais. O próprio sistema sozinho vai fazendo as tarefas. Ele tem que lembrar, olha, eu tenho que mandar um relatório para tal pessoa, um e-mail para tal pessoa, ele sozinho vai fazer. Uma atividade que vai acontecer, ele já notifica. Terminou a atividade, tem outra atividade que é seguinte a essa atividade, ele automaticamente já vai avisar o responsável seguinte. Sim. O sistema ele tem os indicadores de prazo, de custo, né? Valor agregado, mas a gente percebe nas empresas que cada dia mais indicadores peculiares ali de cada segmento, da estratégia que o Sérgio falou que da empresa, ou da própria visão da gestão de projeto. Esses dias eu estava conversando com a gerente de projeto de uma empresa, ela falou, não, da CENIF. E aí eu peguei os indicadores dela, aí eu vi os indicadores dela e falei, cara, mas que barato esses indicadores. Indicadores são muito bons. Onde você teve ideia de fazer isso? Que eu não vi isso em nenhuma literatura. Eu falei, não, eu fui olhando aqui, Então, os indicadores dela estavam muito atrelados à produtividade, né? A mensuração do recurso humano dentro do projeto, e aquilo eu achei excelente, porque é um parâmetro para a empresa premiar, é um parâmetro para a empresa destacar os seus melhores funcionários, né? E trabalhar aqueles que não estão tendo um desempenho satisfatório. Então eu até elogiei ela, pelos tipos de indicadores que ela criou. Então a ferramenta permite você criar os indicadores peculiares ali, né? E fazer toda essa gestão de indicadores dentro do projeto. E melhor, né? Eu não coloquei aqui porque fica muita tela, mas esses indicadores passam a estar atrelados à pessoa. Então quando eu vou lá no sistema e olho o cadastro do Wellington, aquele indicador ele está lá no Wellington. Ele está sendo mensurado e eu estou enxergando ele. Olha, minha produtividade está aumentando. Então, isso é muito legal, nossa gestão é bacana. Aqui o planejamento do cronograma, ele é praticamente igual ao Project, que é o formato mais adotado. O cronograma é igual. A princípio, no planejamento, você não vai ter nenhuma dificuldade de adaptação e você consegue, inclusive, subir os projetos que já tem lá no Project, subir para a nossa ferramenta e ele absorve lá dentro e passa a gerenciar através da ferramenta. Tá? Então a adaptação é zero. Zero. Tá? Estão vendo aqui, ó, cada responsável, né, pela atividade, ele vai receber aquela atividade para executar. Sim. Tá? Então, no caso aqui, ó, tem o Aloysio, o Eli, né, o André, eles vão receber uma pendência informando o que eles têm que fazer. Sim. Você nota esse Gantt agora e esse cronograma, né, o formato que ele está agora. E à medida que o software for rodando, você vai ver como que ele vai transformando, né? Como que agora ele está parecido com o Project, mas só com a informação em azul ali que está indicando que está em planejamento, né? Mas depois você vai ver que ele vai mudando, tá? E isso é interessante a gente ver durante a apresentação também. Inclusive pode se agrupar em cores, né? Sim. A gente teve um cliente que a gente tem que colocar... Um grupo de atividades em cores diferentes. Isso. Formato específico. Aí já é a agenda dos recursos, ela fica online, né? Então você, quando vai planejar os executores de uma tarefa, você vai ter acesso à agenda do recurso, ver se ele está alocado ali naquele dia, para evitar a superalocação. Então você pode inclusive planejar os recursos através da disponibilidade. O software já te mostra quem está disponível naquele período. Você fala, eu quero esse período dessa semana até tal semana. Ele traz todas as pessoas dentro de um cargo, dentro de uma área que estão disponíveis. Isso é um ganho de tempo. De acordo com o calendário de cada recurso. Calendário de cada recurso. E cada recurso dentro do... Isso é interessante falar também, que atividades, já que a gente está falando calendário, atividades do projeto, às vezes o projeto está observando, ele está trafegando com um calendário aqui de Minas, e de repente o recurso está no Rio. O recurso está no Rio, e aí? Lá vai ser feriado. Então, ele permite que você, na atividade, fale, olha, nessa atividade aqui eu vou seguir calendário do Rio. Tá? Então, ele permite chegar nesse nível de adaptação.
E aqui é a aprovação já do planejamento, né? Então esse planejamento vai ser aprovado, enviado para alguém, alguém vai dar ok, né? Um grupo de pessoas, isso a gente desenha um fluxo, como que acontece dentro da empresa. Pode ser um investidor, o investidor recebe um e-mail, um acesso à ferramenta, e assim, esse processo automatizado é muito bom para empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Então a gente tem um cliente agora que migrou, pode falar também, né? Pernas Pardinho. Então, ligou para a Bolsa e as coisas a gente nota, a gente está dentro do cliente todo dia, a gente sabe como que as coisas estão mudando lá dentro. Estão mudando porque o cliente agora precisa de uma gestão muito mais transparente, porque tem investidores lá de dentro. E isso aqui é uma forma de deixar bem transparente para a empresa, para os investidores. E aqui só a execução das atividades. Então o sistema tem um workflow, vocês viram ali, eu peguei aquele cronograma, né? E planejei ele, fiz da forma que eu já faço no Project, só que ele tem um diferencial agora, né? Ele vai disparar um e-mail, né, e pendenciar as pessoas que têm uma atividade dentro do projeto. Aí você fala assim, ué, mas cara é um pedreiro, né, então coloca um mestre de obra, coloca um assistente lá, que vai alimentar o sistema. Mas o interessante é que aquela pessoa vai ter controle. Aquela pessoa vai ter controle das suas atividades, você também não vai precisar ligar, não vai precisar ir lá para saber se foi executado ou não. Tá? Então, aqui é a notificação por e-mail, como eu falei anteriormente, ela é configurável. Aí ela sai ali com a data de planejamento, e se foi reprogramado, ele é notificado também. Olha, foi programado tal dia, mas atrasou alguma coisa, agora foi reprogramado para tal dia, né? Ele já sai com essa informação, por exemplo. Ali é um painel de quem vai executar as tarefas, então ele tem um painel, ele sabe quais, o primeiro campo ali em vermelho, em cima, né, vermelhinho, as tarefas que estão em atraso, as tarefas que estão em vencimento naquele dia e as tarefas que ainda vão vencer. Então ele tem ali, se ele seleciona vermelhinho, só vai cair as tarefas atrasadas, tá? Ele tem ali então a execução, ele entra na execução ali, ele vai executar isso. À medida que ele executa, o responsável já recebe o e-mail também. Né? Então o responsável pode ser um líder direto, pode ser o responsável pelo projeto, pode ser uma equipe, né? Vai receber um e-mail que ele executou. Olha, ele está falando que executou. E ali está as informações que ele digita. Então ali é o painelzinho que ele tem acesso na hora que ele clica em executar. Data de programada, reprogramada e as informações da data que ele executou, né, que ele iniciou. Se ele não terminou, ele pode colocar o percentual. Se tem custo, ele vai apontar custos. Se tem documentação, ele consegue anexar a documentação. Então você tem todo aquele canal ali de informação lá embaixo, mas você, olhando lá em cima, lá, visualizando lá em cima, você tem ali mais informações que podem complementar a execução de atividade. De acordo com o perfil do usuário, né? De acordo com o perfil do usuário. Se ele não tiver acesso a finanças, ele não vai conseguir ver isso. Não vai conseguir. Aí tem cliente que fala assim, cara, eu tenho obra e eu preciso que seja informada a placa do caminhão na hora que ele recebe. Ok, a gente cria um atributo, placa de caminhão, motorista, e fica lá a informação registrada no projeto. Tá? Isso. Ele tem acesso à documentação, é muito legal porque o sistema está interligado com o GED. Então, se tem lá um desenho CAD, se tem um documento que passou com a revisão. Quando você criou o projeto, a revisão daquele documento ali, aquele POP era 02. E agora, quando ele está executando, passou 6 meses, já está no 03. Quando ele acessar o documento, ele vai ver o 03. Então, ele sempre vai trazer a última revisão do documento. Não importa se você colocou a primeira, porque o GED está controlando isso por trás. O controle de acesso, quem pode acessar de documento, quem não pode, o GED também está controlando isso. Então, isso é muito legal, ele traz assim, um ganho interessante para a empresa. E a atividade, né? É uma atividade que é um desenho que eu tenho que elaborar. Esse desenho que foi elaborado vai aparecer atrelado à atividade aqui. Aí você vê a mudança do Gantt. Você vê que começou a ter algumas informações ali do lado. Então ali eu tenho informação, essa primeira da esquerda
verde está mostrando que essa atividade já está em dia. Alguém executou ela e executou dentro do prazo planejado, replanejado. A em vermelho já está em atraso. Tá? Eu tenho outra informação ali, se a segundo quadro me informa se a atividade já foi startada, se ela já começou, se ela já foi finalizada, se ela foi executada, mas está para alguém aprovar. Então, esse tipo de informação é visual. Quando eu abro o Gantt ali, eu já consigo visualizar isso aí. Isso aí dá um ganho de produtividade para a gente que está fazendo esse planejamento muito interessante. Tá? E os indicadores, à medida que as pessoas vão executando as tarefas, os indicadores do projeto vão se atualizando no painel ali, automaticamente. Você não precisa ir lá, calcula para mim. Não, a gente faz um programa, uma programação, né? De 5 em 5 minutos o sistema vai lá e atualiza aquilo para você. Então executou agora, no máximo, em 5 minutos, aquela informação ela está perfeita. Tá? E aqui é a parte de gestão, né, do projeto. Então o que a gente faz hoje é criar painéis, né, painéis de gestão, que a pessoa vai falar, eu preciso acompanhar isso, eu preciso acompanhar custo, eu preciso acompanhar evolução, eu preciso acompanhar atividades críticas. Normalmente, o cliente nos informa o que ele precisa. Ele é personalizado. Então, eu crio um painel de gestão para o gestor, eu crio um painel de gestão, um painel para o executor, que aí só tem para ele executar, chegar lá e ele não precisa nem saber onde que tem botão. O que é o software? Ele só tem um botãozinho lá, executar, e ele executa. E eu posso criar um painel para o investidor. Então, aqueles relatórios que você tem que passar para o investidor, que foi apresentado aqui anteriormente, eu consigo produzir um link, né, para o investidor no celular dele acessar aquela informação em tempo real. Se ele acessar hoje é uma informação, acessar amanhã é outra. Você falou com ele que 7 dias vai ter uma evolução, 7 dias ele vai enxergar a evolução, né, porque ele vai ter esse acesso instantâneo à informação. Cada vez que o processo vai sendo executado, cada atividade vai sendo executada, as informações vão se atualizando. E a parte do status report, o relatório de situação do projeto, ele calcula automaticamente também. Ele já gera, no seu parecer você coloca ali, tem um avanço do projeto, e finanças, horas e assim por diante. Tudo isso ele vai gerar automaticamente, tá? E está vendo ali em cima, um link ali, consegue apontar isso? É aquele... Isso. Isso aí pode gerar um link de visualização desse status report. Então você fala, toda semana essas pessoas vão ter acesso ao status do projeto. Então, você gerou, ele envia o link para as pessoas. A pessoa chega no celular e tem a situação do projeto. Está vendo que a gente sofre às vezes à toa, né? Tem ferramenta para a gente reduzir o sofrimento da gente. Agora a parte de gestão de horas, né? Dos recursos. Então ali você vê que tá ali os recursos, alguns recursos, o que foi planejado graficamente, ele traz os gráficos, o que foi executado, a comparação ali, né? Aí já a parte de custo também, custo que foram planejados no projeto, tem custo no projeto, tem custo na atividade, né? E eu consigo enxergar isso também. E tem a parte de receita também, tá? As receitas do projeto, que eu posso calcular essas receitas. Fazer o fluxo de caixa. Sim. Toda a parte de gestão financeira do projeto eu consigo fazer. A parte de relatórios, né? Ele vai gerar um relatório automático também ali para a pessoa imprimir, colocar com documentação. São customizáveis os relatórios. Um customizado, ele tem um padrão e você pode customizar ou você pode personalizar. Você tem as 3 opções. Por exemplo, quero gerar um relatório que eu não quero custo. Você vai lá no checkbox e vai tirar a marcação dele e ele já gera sem custo. Tá? Isso é automático. Ou você tem um relatório, isso acontece muito, a gente tem cliente que tem matriz fora e eles exigem um relatório específico da matriz. A gente vai lá, né, com o nosso departamento de TI, ele customiza esse relatório e a gente
gera automaticamente esse relatório. Bom, e a pergunta? A pergunta de $1 milhão. A pergunta é se vale a Que pena. vai ser pago pelo ITA. É uma ferramenta colaborativa de projetos na nuvem, né? Eu gostaria de vocês, se vocês enxergaram se vale a pena ou não, o comentário de vocês. $1 milhão? Não. O investimento é muito baixo. Inclusive, pode ser, não é só funciona na nuvem, tá? Pode ser instalado internamente também. Com relação a o GED, é uma solução que já está dentro dessa solução de vocês, ou ela pode integrar com um GED já existente? Pode integrar com o GED já existente. Se você tem na sua empresa, já tem, você quer integrar, ok, a gente integra. A gente tem que entender se esse GED seu, ele foi feito para integrar. Mas se ele foi feito, a gente consegue integrar, tá? Agora, eu tenho dentro do meu pacote, não só o GED, né, que eu posso implantar o meu GED lá, mas outras ferramentas também que vão ajudar, tipo plano de ação, a gestão e execução dos planos de ação que fica atrelado diretamente ao software de projeto, gestão de risco. Você viu que a gente não tocou muito em risco, mas eu posso só identificar os riscos do projeto, ok? Ou eu posso fazer uma gestão completa do risco, montando uma matriz de risco, os pontos de controle do risco. Eu posso chegar nesse nível de gestão, que eu tenho uma ferramenta de risco, né, Sérgio? E não é só para o projeto. É uma ferramenta de gestão de riscos que atende outras necessidades da empresa, além de gestão de projetos. A mesma coisa, o Duílio estava falando sobre ocorrências, desvios, que o Elton falou, olha, plano de ação, né, o registrar os desvios do projeto, já está totalmente integrada com essa ferramenta. Do mesmo modo que a gestão de documentos também já está integrada no sistema. Agora, se eu tenho outro sistema, quero integrar, sem problema, a gente pode fazer a integração. A pergunta do Ítalo, por exemplo, de acidente de trabalho, que a gente tem implantado na Ipiranga. Então, na Ipiranga acontece acidente de trabalho. É registrado já integrado no sistema. Eles têm um formulário daquele lá e eles só apontam, olha, o cara cortou o dedo, o cara decepou o dedo, né? Ele machucou a mão. Então, eles conseguem depois mensurar isso aí até dentro de um cenário de projetos também. Tá? Então, é muito interessante isso. Pode. O raciocínio do projeto, no caso, você teria qual percentual que essa ferramenta impactaria no projeto para aquisição, por exemplo, ou para utilização. O projeto é de 20 mil, 200 milhões, um projeto de 10 milhões, você teria um número máximo nisso aí, ou cada projeto seria, ou ele não se adequa a um projeto pequeno, por exemplo? Adequa. Normalmente a gente senta com você, entende como que é a sua gestão de projeto. Quantas pessoas vão estar lidando com a ferramenta? E aí sim a gente tem comercialização específica para isso. A gente consegue atender pequenas, médias e grandes empresas. Você vê como a ferramenta roda em nuvem, é uma ferramenta que você pode, ao invés de você comprar a ferramenta, você pode alugar. Então, por exemplo, durante um projeto, eu vou alugar a ferramenta e vou usar naquele projeto. Acabou o projeto, pode pagar. Agora, nós tivemos avaliando um projeto com um cliente e a questão do sigilo dos dados. Eles falam que eu conversei com uma outra empresa do mercado, né? E a gente ficou preocupado com essa questão. Porque, tudo bem, está em nuvem, mas alguém tem acesso a isso. Dependendo de um projeto estratégico, por exemplo, da empresa, não há interesse que esses dados sejam vistos, né? Ou disponibilizados para alguém ou para o mercado, o que for. Então, como é que seria essa questão aí com a sua ferramenta? Então, existe um contrato, né? Inclusive quem provê esse ambiente de nuvem é uma das maiores empresas mundiais nessa área, que é a Amazon. Então, existe um contrato exatamente para garantir esse sigilo de informação. E você coloca a sua senha, e quando eles precisam acessar, se precisar de senha, eles falam, muda a senha, a gente vai acessar, você monitora e depois muda automático. É um processo deles já. Eles não têm acesso aos dados do banco de dados. Não tem acesso. Aos dados do banco de dados. Ele vai ter acesso ao banco de dados com o FEDECAR. Mas aos dados do banco de dados, não. Porque os dados são os dados. Eles têm acesso a uma camada. Aquela camada interna é sua.
privada sua. Ok. E o custo, no caso da ferramenta, ele está acoplado ao número de pessoas envolvidas no projeto? Qual é o parâmetro que você tem? O número de usuários simultâneos que utilizam a ferramenta. Mas eu vou te adiantar que, assim, não é caro. Tá? Lembra, simultaneidade. Tá? Não quer dizer, tem 100 pessoas que vão acessar o sistema. Não quer dizer que as 100 vão usar ao mesmo tempo. Às vezes 10 vão usar ao mesmo tempo. Né? Existem níveis de acesso. Tem usuário que é o gestor, o gerente do projeto, por exemplo. Né? Existem os usuários de apoio, que são aquelas pessoas que vão registrar, né, as atividades, são de apoio. E existem os usuários de consulta, aqueles que só vão entrar e visualizar alguma informação do sistema. Uma última pergunta, nós temos, o pessoal no norte, na região norte do Brasil. Muitas vezes você não tem gente com, assim, no teu estudo, né? Tá lá no dia a dia, na obra, e você precisa de que essa pessoa precisa uma ferramenta amigável, para que essas pessoas consigam trazer os dados. A gente vai gerenciar isso daqui, né, de baixo, vamos dizer assim, e como uma cabeça de chave dentro da obra, mas precisaria que essa pessoa que não tem esse preparo, talvez, alimentasse o sistema. Como é que a gente resolveria essa questão? Vou te devolver a pergunta. Essa pessoa usa o celular? Usa o celular. Bom, se ela usa o celular, ela vai conseguir usar o sistema. Se ela usa o Facebook, ela vai conseguir usar o sistema. Se ela usa qualquer sistema no celular, ela vai conseguir usar esse sistema. É extremamente fácil de usar. E a nossa área de atuação, assim, me permite, agora não sei exatamente o que é, mas vai ser uma novidade, entendeu? Eu vim até conversando com ele sobre isso no intervalo, a gente está buscando uma ferramenta que diferencie a nossa atuação no mercado e parece, né, que isso que você está apresentando pode trazer esse impacto para a gente, entendeu, no mercado. Então eu acho que a preocupação de fazer bem e você, tá bom, vou gastar 1%, ótimo, se eu vou ter 7% ou 10% no meu projeto em retorno para o meu cliente ou para o investidor, eu acho que isso é um impacto muito positivo. Eu vou te dar um exemplo, eu não vou citar os nomes agora, tá? Questões de sigilo, mas vou te dar um exemplo simples de coisas bem atuais. Nós temos um cliente que ele investiu 100 mil reais, 100 e pouco, 120 mil, vamos pôr assim, tá? Numa ferramenta, e em um ano ele teve 10 milhões de reais de retorno. Ele me passou essa informação. Tá? Eu tenho outro cliente que ele investiu também na ferramenta e o custo que ele tinha no processo, onde ele colocou essa ferramenta, caiu 90%. Só para você ter ideia, ele gastava em torno de 1.200.000, 1.300.000 reais por ano. Esse custo dele foi para em torno de 140 mil reais. Mas esse custo era com gente ou era com o processo? Com o processo como um todo. Gente, ferramenta, estrutura. Era o custo que ele tinha. Tá? Ele tinha um custo aproximadamente nesse valor, de 1.400, 1.300 por ano. Por ano. Essa informação também que me passou, eu não posso revelar quem foi. Questão de sigilo, apenas por isso. Tem um exemplo de menor porte, pequeno, médio porte, empresa menor com investimento numa faixa menor e também provando esse retorno? Assim, é mais difícil a gente, né, receber essa informação de empresas de pequeno porte. As que passam esse tipo de informação são as maiores, normalmente. Mas eu posso levantar essa informação para você depois. Quando vocês apresentaram o status do reporte ali, vocês mostraram uma parte do salão de avanço físico. Qual que é a métrica que o software usa para poder calcular o avanço físico? Eu posso pegar isso aí e mandar para você. A gente tem uma métrica padrão do software, né? Eu pego esse cálculo, ele usa a mesma métrica do Project, tá? A mesma métrica. A gente procura adequar, ele é bem dentro. Infelizmente, quando a gente vai fazer uma apresentação na empresa, normalmente a gente gasta 2 a 3 horas para demonstrar, né? Para entrar com a equipe técnica de projeto, a gente entra no programa e mostra aqueles, inserir coluna, ocultar a coluna e gravar de olho e fala, cara, isso é um project. Ele é feito para a adaptação ser a menor possível. Então, o mesmo cálculo do project ele usa ali. É o mesmo cálculo, aquela mesma a restrição de começar uma atividade, por exemplo, é a mesma coisa. Tanto é que quando você importa
do project, ele vai importar essas restrições de início, você já colocou datas para as restrições e já absorve tudo. Importante lembrar, essa ferramenta tem 20 anos no mercado, tá? Só que ela nasceu colaborativa. Ela já nasceu com esse perfil. Não é uma ferramenta que nasceu dentro de uma máquina, deu para você usar standalone. Tá? Ela é colaborativa. Mais uma pergunta, só completando. Pode passar. Tá, lembrando você. Vocês têm sido demandados para implantação de GED na nuvem, assim, GED visual, o pessoal fala, que a estrutura de arquivamento dos documentos de engenharia, né, que seja layout, especificação, código de dados, etc. Tamanho não maior. Estão dentro, por exemplo, o Sérgio falou, trabalhando na EPC lá, estrutura lá de arquivo e tal. Disso aí está tudo na nuvem, porque eu trabalhei recentemente num projeto que era uma empresa que ficava nos Estados Unidos, e eles usaram, nesse caso, o Google Drive, e tudo ficava, então, tipo assim, mesmo eu sei que tem GED, que você tem troca de informações com o cliente, mas sempre tem algum lugarzinho dentro da empresa que tem um servidor, um sistema de backup e tal. Tem sido demandado para isso o GED em si, um cloud? Tem uns casos assim, tá? Como que está isso? Hoje o pessoal ainda tem receio de ter isso aí? E um problema maior é comunicação. Uhum. Né? A questão da comunicação, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem. As bandas, né, não funcionam muito bem. As bandas largas não são tão largas assim. Entendi. Isso gera uma dificuldade, principalmente para documentos grandes. Né? Então, muitas empresas fazem o seguinte, elas criam um servidor interno onde eles têm é tipo assim, faz um espelhamento, tá? A informação que está lá, na nuvem está aqui também, para facilitar o acesso. Entendi. Apenas isso. Às vezes eles espelham, inclusive dentro da própria organização, eles têm unidades em vários lugares do Brasil, né? Tem um escritório lá em Porto Alegre, outro lá em Belém, outro lá não sei onde, eles têm servidores, file servers, né? Onde eles espelham esses dados para facilitar o acesso local. Entendi, mas assim, totalmente na nuvem, por exemplo, nesse caso aí, você falou da Amazon. Então, assim, o documento lá, CAD, o atual, revisão 3 lá, ele está lá no servidor da Amazon e, por exemplo, todo mundo que tem acesso ao projeto, se precisar buscar, vai buscar lá e não dentro de um... Tem acontecido isso? O que vocês têm? É possível. Ou ainda, vamos falar assim, está devagar, vamos falar assim. Porque eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal usa isso. Sim. Ainda, como eu te falei, o problema é a comunicação, tá? Só por causa disso. Então, temos casos, tá, que o pessoal utiliza, só que arquivos muito grandes eles não colocam na nuvem, eles fazem esse tipo de espelhamento, na verdade tem um servidor local para esse tipo de arquivo, tá? Só o arquivo, tá? Só o dado fica lá na nuvem, mas o arquivo fica local, hospedado localmente. E o resto dos arquivos está tudo na nuvem, tá? Só os grandões, tá? Os arquivos são muito grandes. Um diretor lá de 100 mega, né? Um arquivo. Isso. O sistema consegue fazer esse tipo de controle, tá? Separação dos documentos ficarem em nuvem e outros ficarem em outro local. Entendi. Ok? Tá bom. Bom, então fica a pergunta aí para vocês depois responderem para ele. Mais uma pergunta. Mais uma última pergunta lá, por favor. Eu não entendi o processo de trabalho de vocês. Claro. É um software que você ficou claro? Não, veja bem, o ERP, a gente tem uma ferramenta de gestão empresarial, né, que é um ERP que faz a gestão financeira, administrativa, né, compras, vendas, a gestão da organização. E temos outras ferramentas, como essa daqui, o que a gente chama, esse tipo de ferramenta, ela está dentro de um portfólio chamado Excelência e Conformidade Empresarial, que envolve gestão de documentos, gestão de projetos, gestão de processos. Ele complementa o ERP. Esse tipo de solução é complementar o ERP, inclusive integrado com os ERPs.